Eu recebi do concílio a incumbência e também o grande privilégio de compartilhar da Palavra de Deus nesta noite. E esses momentos são sempre muito especiais e nós louvamos muito a Deus pela vida do pastor Marco Antônio. Como disse agora há pouco, a gente já o chamou de Marquinho, depois virou seminarista, aí depois do seminário ficou no limbo, porque aí não era nem seminarista, não era pastor ainda, e agora recebe a investidura do presbitério, reunido aqui nesta noite, o reconhecimento da igreja, e nós estamos com o nosso coração agradecido ao Senhor por esse momento. Quero compartilhar de um texto da Palavra de Deus que está na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso de número 7. O texto da Palavra de Deus nos diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Ainda que este texto da Palavra de Deus não seja necessariamente um texto escrito para pastor, mas é uma recomendação para as ovelhas, eu gostaria de iniciar a palavra nesta noite fazendo uma pergunta: por que devemos ser lembrados? Certamente que todos os pastores que estamos aqui, aí temos pastor Cleilson, pastor Fabiano, pastor Isaías, pastor Egno, pastor Marco Antônio, pastor Cid, nós os recebemos com muita alegria. E essa palavra, ela deve de alguma forma mexer conosco, porque a pergunta que nós devemos nos fazer quando a Bíblia diz: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. A pergunta é: por que devemos ser lembrados, afinal de contas? Existem pastores que marcaram ou marcam a nossa vida e guardamos com muito prazer as lembranças de seu ministério. Eu tenho alguns pastores que marcaram a minha vida. Todas as vezes que estamos tratando de ministério pastoral, existem algumas pessoas que marcaram a minha trajetória. Pastor Davi Francisco de Oliveira, meu único pastor, foi pastor da minha vida desde meu nascimento até quando saí da igreja do Embaú para tomar posse na Igreja Batista em Boa Esperança. Por ter sido meu único pastor, foi com ele que aprendi muito do ministério pastoral. Mas existem outros pastores que marcaram minha vida por conta da influência que exerceram sobre mim. Pastor Davi Gomes, é possível que muitos aqui tenham conhecimento da sua trajetória, da Escola Bíblica do Ar, do Edifício da Fé. Sua história marcou a vida de uma geração. Na minha adolescência e início de juventude, Davi Gomes era uma referência, um homem de oração, de vida na presença de Deus, marcou muito a minha vida. Pastor Russell Shedd, por conta do seu apego à palavra e a maneira com que a palavra de Deus fluía de seus lábios, marcou muito minha vida e meu início de ministério.
Pastor Lélio Barros, que foi o primeiro pastor desta igreja e alguém com quem tivemos a oportunidade de dividir momentos muito significativos. Pastor Bill Hybels, que apesar da distância influencia a minha vida e mentoria a minha vida e o meu ministério, um dos meus mentores. E certamente que todos nós que aqui estamos, temos na nossa história algum pastor que a gente guarda no coração como uma lembrança agradável, por conta de ter sido através dele que ouvimos a mensagem do Evangelho, uma visita feita, um compartilhamento no momento de enfermidade, um acompanhamento numa hora de crise. São tantas as situações que envolvem o ministério pastoral, e a palavra de Deus diz: lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores. Existe um conflito que nós estamos vivendo hoje na igreja brasileira, e pastor Marco Antônio está iniciando o seu ministério nesta noite, e chegando para o ministério, nesse momento de um conflito de conceito. Nós estamos presenciando o renascimento do sacerdotalismo versus o enfraquecimento da figura pastoral. Se de um lado há um movimento que envolve a igreja brasileira de renascimento do sacerdotalismo, aquela ideia veterotestamentária de que você precisa de alguém entre você e Deus, e alguns líderes se colocando nesta condição e gostando de usar esta condição de sacerdotes. Quando a palavra de Deus nos diz que o véu do templo foi rasgado, quando a Bíblia diz em Apocalipse 1:6 que todos nós somos sacerdotes perante o Senhor, e ainda que esta seja uma realidade, nós estamos assistindo um renascimento do sacerdotalismo, porque muita gente tem se colocado como se tivesse uma condição espiritual mais elevada. Então você quer alguma coisa? Vem comigo, fala comigo. Como se fosse possível que alguém pudesse ocupar essa condição mais achegado. Então, se de um lado, em alguns movimentos da igreja evangélica brasileira recente, a gente vê o renascimento do sacerdotalismo vencido pela cruz de Cristo, do outro lado, existe um oposto não menos perigoso, que é o oposto do enfraquecimento da figura pastoral, quando a questão da autoridade pastoral não é bem entendida, a questão do exercício da liderança ministerial não é bem aceita, e nós temos aí esses dois opostos que se conflitam. A questão da autoridade pastoral, em alguns casos, ultrapassa os limites, enquanto em outros casos a palavra pastoral perdeu sua importância, perdeu o seu valor. Enquanto isso, a Bíblia continua dizendo: lembrai-vos dos vossos pastores. Por outro lado, existem pastores que a gente faz questão de esquecer. Gente que envergonhou o ministério, dividiu a igreja, não honrou a vocação, gente que se desviou da verdade, dos caminhos do Evangelho, dos caminhos da santidade,
gente que vai ouvir dos lábios de Jesus palavras muito duras, como as de Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O destaque que eu quero fazer a esse texto da palavra de Deus é a expressão muitos. Certamente que você já se indignou com determinadas heresias, já se indignou em ver determinados líderes que, a despeito das heresias que professam e ensinam, veem suas igrejas crescendo assustadoramente. E a palavra de Deus diz que isso haveria de acontecer mesmo, e se possível for, enganaria até os escolhidos, e não são poucos, a Bíblia diz que são muitos, muitos me dirão naquele dia. Mas nesta noite, o nosso foco não é sobre esse tipo de pastor. Nosso foco, pastor Marco Antônio, é sobre o tipo de pastor que deve ser lembrado. Que tipo de pastor deve ser lembrado? Primeiro, pastores comprometidos com a pregação da palavra. O texto vai nos sugerir isso. O texto diz: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus. É aqui que começamos a avaliar um grupo de pessoas que se destacam de outras. E o diferencial está na pregação da palavra de Deus. A história está repleta de homens que estavam apegados à palavra de Deus, tanto na história bíblica como na história da igreja. Moisés, Abraão, Elias, Samuel, Pedro, Paulo, Livingstone, Wesley, Spurgeon, Billy Graham. A lista poderia ser enorme. Elias foi reconhecido como um homem de Deus pela viúva de Sarepta, e deu testemunho a respeito dele, dizendo: a palavra de Deus é verdade na tua boca. 1 Reis 17, verso 24. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Esta deve ser, pastor Marco Antônio, a sua maior ambição: ser reconhecido como homem de Deus, e a justificativa desse reconhecimento é que a palavra do Senhor na sua boca é a verdade. O apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção a respeito desta importância em vários textos. 2 Tessalonicenses 3:1 diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. 1 Timóteo 5,17, Paulo diz: os anciãos que governam bem sejam tidos por digna de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. 2 Timóteo 2,9, Paulo diz: pelo qual sofro, a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Texto que já foi lido aqui nesta noite, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 4,2, Paulo diz: prega a palavra,
insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Essa deve ser a primeira razão por que devemos ser lembrados, pelo nosso compromisso com a pregação da palavra de Deus. Pastor Marco Antônio, que o irmão seja lembrado pela palavra, que o irmão seja lembrado pelo seu compromisso com a verdade, que o irmão seja lembrado por expor a palavra de Deus com fidelidade, que o irmão seja reconhecido como alguém que, quando abre a boca, a palavra de Deus está presente, que o irmão seja lembrado pelo seu compromisso, doa o que doer, com as verdades que estão escritas na palavra de Deus. Em segundo lugar, o texto nos sugere uma outra razão pela qual também devemos ser lembrados. Devemos ser lembrados por termos uma vida exemplar. O apóstolo, ou quem escreveu a carta aos Hebreus, vai nos recomendar: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida. É interessante. Hoje o irmão está no início. Alguns aqui estão no meio. Outros estamos indo para os tempos do fim. E o pastor, ele não é avaliado pelo início. O pastor não é avaliado pelo meio. Mas o texto da palavra de Deus diz que nós devemos atentar para o fim da sua vida. Isso significa que não basta, pastor Marco Antônio, não basta começar bem. Não basta ter um meio ministerial correto, mas é preciso permanecer bem até o fim. Precisamos considerar a importância do ministério, o valor do ministério, enquanto estivermos no ministério. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 12, ele diz assim: este é o nosso orgulho. Em outra versão diz assim: esta é a nossa honra. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Nesse pequeno parágrafo, o apóstolo Paulo fala a respeito daquilo que deve ser a grande ambição da nossa vida, especialmente no exercício do ministério. A consciência foi projetada, construída e colocada por Deus no quadro do controle da alma humana como um sistema de alerta. Longe de ser um defeito que devemos desativar, a consciência é algo que devemos usar o tempo inteiro. A consciência é a capacidade de sentir em seu próprio coração se há algo de errado, de culpa, de vergonhoso, há algo que precisa ser alterado na nossa conduta, no nosso jeito de ver a vida. Consciência traz em si a ideia de conhecer a si mesmo. Consciência, isto é, ter ciência de si mesmo, é saber com profundidade aquilo que acontece na sua própria vida, tendo um senso interno
que desperta-nos para compreender a nossa condição moral, espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 2, ele diz assim: de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os e ora defendendo-os. Então ninguém está desculpável diante de Deus. Ainda que a gente esteja vivendo numa cultura que está sistematicamente tentando silenciar a consciência. A consciência não deve ser equiparada à voz de Deus, nem mesmo à lei moral de Deus. Mas é uma faculdade humana que julga a ação humana. E se a gente quer tirar o máximo da nossa consciência, nós devemos informar a nossa consciência com o mais alto padrão moral e espiritual, que é a palavra de Deus. Quando conhecemos a verdade de Deus, quando vivemos a palavra de Deus, a nossa consciência nos recomendará e trará alegria a nós mesmos e nos afirmará e nos concederá paz. Quando a palavra de Deus diz assim: considerando atentamente o fim da sua vida, o que a Bíblia diz é que nós estamos, pastor Marco Antônio, sob observação o tempo inteiro. Considerar atentamente traz a ideia de alguém que tem uma lupa, procurando ver com um grau de exatidão todas as áreas da nossa vida, investigando a nossa vida. E a palavra de Deus diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida. Nós não podemos nos esconder e não podemos ter medo de sermos observados. Pelo contrário, a nossa vida precisa estar aberta à observação. A nossa vida precisa estar disponível à observação, seja daqueles que estão dentro ou daqueles que estão fora. Em terceiro lugar, que tipo de pastor deve ser lembrado? Pastores que usam a fé. O texto termina dizendo: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O que é imitar? Tentar fazer igual, copiar. Esse é o espírito do verdadeiro discípulo. Não há nada que cause maior frustração na vida de alguém que dedica integralmente à liderança espiritual, que perceber que os seus seguidores vão se arrastando pelo caminho, oferecendo resistência porque têm suas próprias percepções e acham que não precisam da referência que Deus colocou sobre eles no ambiente da igreja. Apresentam indisposição quando deveriam ter uma atitude espontânea de acompanhar os passos do seu líder. Paulo não faz nenhuma cerimônia ao se apresentar como exemplo a ser seguido. Pelo contrário, em Filipenses 3,17 ele diz com todas as letras: irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Nenhuma cerimônia. Isso tem a ver com submissão.
O verso 7 do capítulo 13, possivelmente se complementa no verso 17, quando o texto diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem há de prestar contas, para que o façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Tem gente que faz o pastor gemer, achando que está fazendo um grande papel. A Bíblia diz que isso não é proveitoso para as ovelhas. Quando você se arma, quando você se gaba, quando você joga na cara que você é capaz sozinho, que você não precisa, você não sabe como que isso dói, como que isso faz gemer. E a palavra de Deus diz que isso é ruim, não é para o pastor não. Para nós só é ruim porque a gente sente a dor. Mas espiritualmente, isso é ruim para você. É uma perda de tempo. A obediência é o fruto da submissão. E a atitude de fazer o que foi orientado, baseado no coração que já estava predisposto a acatar, antes mesmo de receber a direção, porque entende a sua condição e a sua posição. Aliás, a palavra submissão deveria ser entendida como colocar-se debaixo da missão de outra pessoa. Quando reconhecemos que alguém, ainda que com seus limites, foi enviado por Deus com a missão de nos abençoar com o seu ministério e liderança, devemos nos submeter, isto é, meter-nos debaixo desta missão, tornando-nos um com aquele líder. Isto é, os seus passos devem ser seguidos. Por isso, o texto da palavra de Deus diz: imitai-lhes a fé, não tenham medo. E aí eu diria nesta noite para o pastor Marco Antônio: não tenha medo de ser uma referência para que outros imitem a sua fé. Pastor Cid, pastor Egno, pastor Fabiano, pastor Isaías, pastor Cleilson, não tenhamos medo de sermos referência conforme diz a palavra de Deus, de assumirmos essa condição conforme diz a palavra de Deus. E a você que não é pastor, não tenha medo de imitar a fé dos líderes que Deus colocou sobre a sua vida, não tenha medo disso. Pelo contrário, abrace a visão, coloque-se na submissão, isto é, entendendo que estamos na mesma missão para cumprir a visão. Os passos de fé devem ser seguidos. Para terminar, cito um texto de autoria desconhecida, mas que certamente vai concluir esta mensagem. O título é O Valor de um Pastor. Diz assim: o valor de um pastor não é medido por sua popularidade, poder de persuasão ou quantidade de pessoas que atrai, mas sim por seu caráter e fidelidade a Deus. O valor de um pastor não é medido pela aprovação de homens, mas pela aprovação de Deus. O pastor é segundo o coração de Deus e não segundo o coração dos homens. O valor de um pastor não é medido pelo tamanho de sua igreja, mas por suas qualidades éticas, morais e espirituais. O valor de um pastor não é medido pelo volume de entradas financeiras de sua igreja, mas por sua capacidade de suprir seu rebanho com a palavra de Deus. Há pastores que se preocupam com a lã, há pastores que se preocupam com as ovelhas. O valor de um pastor não é medido pelo salário que ganha, mas pelo serviço que presta.
O valor de um pastor não é medido por sua capacidade política e de articulação, pois muitas vezes ele deixa de ser politicamente correto para permanecer justo e reto diante de Deus. O valor de um pastor não é medido pelos cargos que ele ocupa na denominação, mas pelo serviço que presta à obra do Senhor. O valor de um pastor não é medido pela satisfação de seus ouvintes, mas por sua pregação coerente aos valores do Evangelho bíblico, capaz de transformar vidas. A sua mensagem, ao invés de massagear o ego humano, às vezes desagrada por confrontar o ouvinte com a verdade. O valor de um pastor não é medido por seu poder ou status, mas por sua submissão e obediência. O valor de um pastor não é medido por sua autossuficiência. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de homens que às vezes julgamos fracos e incapacitados. O valor de um pastor não é medido por sua condição física, mas por sua condição espiritual. O valor de um pastor não é medido pela qualidade ou pela quantidade de amigos ou pessoas que o rodeiam, mas sim por seu amor às pessoas. O valor de um pastor não é medido pelos discursos, mas pela autoridade do seu viver. O valor de um pastor não é medido pelo crescimento quantitativo ou não da membresia de sua igreja, mas pelas transformações que suas mensagens geram em seus ouvintes. Há por aí templos cheios de pessoas perdidas, igrejas pequenas onde pessoas experimentam a salvação em Cristo. O valor de um pastor não é medido pelo seu poder de empolgar sua igreja ou plateia, pois seu chamado é para pastorear e não para animar auditório. O valor de um pastor não é medido pelas crises que passa ou deixa de passar, mas pela maneira como se comporta em momentos difíceis. O valor de um pastor é medido por critérios divinos e não humanos. O pastor é dependente de Deus e não de homens. O pastor é um homem frágil e pequeno, por meio do qual Deus realiza coisas grandes e extraordinárias. O pastor sabe que seu chamado é para pastorear e não para gerir empresa. Ele não se preocupa com números, mas com a saúde de suas ovelhas. O verdadeiro pastor não se contextualiza ao mundo, mas se esforça para tirar vidas do mundo. O pastor de valor forma valores. A nossa oração, pastor Marco Antônio, é que o irmão seja um pastor de valor, como nos diz o texto da palavra de Deus, que nós lemos no início desta mensagem. Que você seja um pastor que seja digno de ser lembrado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, assim como todos os pastores que estão aqui reunidos nesta noite.